enxergar algumas coisas e ter uma percepção maior ainda no sentido de tudo ao nosso redor. Então, só no estudo ela é importante, mas a ayahuasca ela amplia essa parte de percepção. Algumas coisas, por exemplo, fora da ayahuasca, as pessoas custam cair a ficha. E quando está dentro da ayahuasca, está mexendo no campo energético, você automaticamente, sacou, não é? Então, a ayahuasca faz isso. Então, em muitos fatores, ela vai nos ajudando nesse sentido. Então, as percepções são variadas. Então, vamos fazer. Ajuda muito. Eu achei interessante a última vez que a gente teve, que cada um falou alguma coisa que parecia que estava conectado com isso. Sim, mas está. Eu achei muito interessante. Mas está. A gente acha que não, mas está. Porque se formou-se um campo energético, uma egrégora, então na realidade, como a gente tem um grupo, a gente mais ou menos está falando a mesma língua. Então a conexão é muito maior do que, por exemplo, um grupo que um pensa de um jeito, outro pensa de outro, pensa de outro. São mundos diferentes. Daí como é que vai ter conexão? É como entendimento. Então se botar 5 ou 10 pessoas aqui que o mundo, cada um vê diferente, não tem uma conexão, porque há uma totalidade de interação do assunto. Não concordo, vejo diferente. Aqui não, a maioria de nós vê essa parte, a mesma visão, né? Então a conexão é muito grande nesse sentido aí. Então faz muito sentido. Quer começar agora? Pode. Já está gravando? Ah, tá. Então a gente vai falar um pouquinho, que é um assunto bem interessante, né? Que a gente já tem falado, mas vamos ampliar um pouquinho mais. Sobre a vida. Daniel, o que é a vida para cada um de nós? Né? O pessoal tem em casa. O que é a vida para você? Então a vida ela pode ser explicada, dita, trazida informações de dentro de nós de várias maneiras. Então a vida pode ser um momento de experiência, de aprendizado nessa encarnação. A vida pode ser um momento de sentir quem realmente eu sou, de aprender esse momento. O que é a vida? Então a gente pode dizer de várias maneiras. Para cada um de vocês, alguém quer dizer o que é a vida? O que representa para você hoje essa encarnação? Nesse entendimento que estamos. O que é a vida? Ô Cid, eu acho que a questão do que é a vida é até difícil a gente responder assim, porque não é algo que a gente fica pensando, na verdade. Lógico. Né? A gente apenas vai vivendo a vida como a gente acha certo, né? Lógico. Mas quando pergunto o que é a vida, se eu fosse responder, eu acho que ela é resumida em experiências que a gente vive. Aqui no agora, a gente está vendo uma experiência, entende? E a gente analisar que experiências eu ando tendo na minha vida, se essas experiências estão me tornando uma pessoa melhor, se essas minhas experiências estão me ajudando a ajudar outras pessoas a ter uma experiência melhor, porque, como diz, vai chegar uma hora que vai chegar o dia. E quando chegar o dia de partir, eu espero que eu esteja vivo. De que maneira? Vivendo realmente. Igual diz que quando vier a morte, tem morte que vem para algumas pessoas tarde. Na verdade elas já morreram. Se fosse o fim de tudo. Elas já morreram, elas não agregam nada na vida de ninguém e ainda prejudicam os outros. Nesse exemplo, a morte acaba chegando tarde, mas aquele que a morte chega, que a pessoa está vivendo em abundância, está ajudando as outras pessoas, me diz, aquela pessoa morreu, infelizmente teve que partir, mas ela estava vivendo. Igual o Clóvis comenta que hoje
hoje ele vive feliz. E em relação à felicidade que ele se refere, é um momento que ele não quer que acabe. É aquele momento que ele está vivendo, que ele está se sentindo bem, que se ele pudesse estender aquele tempo naquele momento, ele queria que se pudesse, para sentir mais aquela felicidade naquele momento. E ainda se for para analisar, a vida é uma, digo, bênção, um milagre, porque olha quantas coisas tem que acontecer, que estão acontecendo para a gente estar aqui agora. Quanta coisa que está acontecendo para a gente estar aqui respirando. Quantas coisas tiveram que dar certo para eu estar aqui agora de novo. Para eu estar conseguindo falar aquilo que eu estou pensando. Entende? Então são coisas simples que às vezes a gente esquece de agradecer. Entendeu? Porque assim, ó, se eu quiser reclamar sobre coisas da minha vida, eu vou achar coisas para reclamar. Mas se eu quiser agradecer, independente da pessoa que seja, eu aqui ou uma pessoa que está lá na África passando necessidade até questão da água, se ela for buscar algo para querer agradecer, ela vai encontrar. E a gratidão, ela gera uma sensação de bem-estar, de felicidade, que acaba contagiando não só ela, mas sim as pessoas à volta dela. Então, quanto mais grato a gente acaba sendo, para nós a gente acaba sendo grato pelos outros também, que a gente deixa as outras pessoas bem também. E a vida, cara, a vida para mim é um milagre. Muito bem. Agregando valores todo dia, todo momento, que a vida nos dá essa oportunidade, né, de somatório. Quando a gente partir para o outro lado, né, o que a gente agregou de importante para as outras pessoas? Então a vida proporciona coisas boas e coisas ruins, mas o que a gente tem que ter na lógica? O que eu quero proporcionar na minha vida? Então a gente vai agregando valores. Com isso a gente regula a nossa mente dia após dia para ainda melhorar mais. Quanto mais bem-estar da outra pessoa ao nosso redor, isso vai voltar para nós. Então ela agrega muito valor em tudo. Basta a gente saber os pontos aonde agregar valor. Então a gente pode dizer de várias formas o que é a vida. Alguém quer mais colocar alguma coisa nesse sentido? Porque cada um tem uma proporção de ver o que é a vida, né? Nesse sentido todo, muitas pessoas sentem sofrimento, estão com doenças, sofrem do emocional, sofrem do mental. E o que a vida quer lhe mostrar? Aonde que você precisa entender? Qual é o ponto que temos que puxar para entender? Porque tudo na vida tem uma resposta. Aonde estamos procurando a resposta? Então, uma pessoa que está doente, de uma forma ou de outra, está sofrendo, nossa mente é tão fantástica que traz para fora, para a gente sentir as dificuldades, a dor, o sofrimento, para o quê? Para a gente restabelecer o equilíbrio do nosso ser, da nossa essência. Mas nós não conseguimos enxergar e entender muitas vezes. Isso demora tempo para poder absorver, tendo essa parte de flexibilidade de entender. Por que eu sofro? Por que não pode ser diferente? Aonde que está o sofrimento? Então, muitas pessoas
estão sem entender muita coisa nesse sentido da vida. E nós também estamos na busca para entender ainda muito mais, que muitas vezes nos deparamos com situações que ainda não compreendemos. Mas o primeiro ponto é começar a se perguntar, a se questionar aonde que está o problema, aonde eu estou errando, aonde está a mudança que eu tenho que fazer, para onde que eu tenho que direcionar isso? Para as terapias alternativas. Os remédios nos auxiliam, importante, muito importante, mas por um tempo. O remédio vem de remediar. Isso ajuda por um tempo o tratamento das pessoas, mas nem tudo cura. Muitas coisas em nós está as emoções, os sentimentos, o sofrimento interno consigo mesmo. E aonde a gente tem que buscar isso? Na reflexão interna. Então, as terapias, os terapeutas estão por aí para ajudar nessa parte que nos convém a tratar muitas situações da vida. O que nós poderíamos incluir nisso tudo? Dentro do que é a vida, eu colocaria outro questionamento. Sim. Para que a vida? Porque muita gente está aqui, está viva, mas não sabe para que eu estou vivendo, né? Se a gente não tem um propósito, se a gente não tem o que buscar, a gente se sente um pouco perdido. Sim. E a maioria das pessoas, às vezes, se ocupa demais, busca curso demais, enfim, está sempre naquilo que é demais, porque ainda não encontrou o seu para quê. Então está nessa busca e está se sentindo perdido. Às vezes tem milhões de cursos, milhões de tarefas, trabalham em vários lugares e ainda se sente perdido. Então eu acho que é esse para quê. E cada um tem o seu para quê diferente, né? Lógico. Cada um tem seu propósito diferente e também a sua essência diferente. E aí, se comparam tanto, principalmente nessa questão de internet agora, sempre no comparativo, né? Porque o outro tem mais, o outro vive mais, o outro viaja mais, o outro fez um curso, eu não fiz, e sempre se coloca abaixo dos outros, né? Sempre se diminuindo. E isso vai cada vez trazendo um vazio muito grande para as pessoas, que elas buscam em coisas que às vezes nem faz sentido para elas. Então eu acho que cada um dentro da sua vida tem uma bússola para onde eu quero ir. Sim. E quando a gente não tem isso bem definido, a gente fica perdido, procurando um grupo aqui, outro grupo ali, outro grupo lá, tentando se encaixar. E às vezes nem é pra gente se encaixar nesse grupo, né? Então a gente tem que trabalhar o autoconhecimento, tem que trabalhar o propósito e a própria essência também. E isso vem dentro do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento a gente não sabe para onde quer ir, quem eu sou agora, o que eu quero fazer para chegar onde eu estou. Então não tem um plano de ação definido porque não tem um lugar para ir. Justo. E aí vive assim, buscando coisas que não fazem sentido. Então eu acho que dentro de toda essa colocação eu incluiria o propósito, que é o para quê, né? E o autoconhecimento, que é muito individual. Show de bola, maravilha. Aí dentro disso aí, para ainda complementar ainda também, muitas vezes na vida a gente se prepara e depois quando se vê, se pensa, não, mas eu não estou preparado, preciso mais, né? Nunca vamos estar preparados. Temos que ir fazendo alguma coisa. Nunca vamos estar preparados. Nunca. Temos que dar o primeiro passo para algo diferente. E as coisas vão movimentando a nosso favor e trazendo aquilo devagarzinho, conforme a nossa necessidade. E aí que entra a importância das terapias, né? Exatamente. Porque a gente nasce acreditando na gente mesmo, mas às vezes vão acontecendo coisas ao longo da vida que vai tendo uma junção de pequenas informações que fazem a gente desacreditar, ficar inseguro, ter pensamentos que não são tão construtivos assim, e aí vão vindo os bloqueios, né? Lógico. E a terapia vem exatamente para isso, para ir libertando essas amarras, essas correntes e tirando esses bloqueios e resgatando aquilo que se perdeu em algum momento. Só que tem pessoas que estão mais despertas para isso e outras que ainda não. Eu sou assim, não vou mudar. A terapia
Exatamente. como mudar aquilo que eu acredito? Exatamente. O meu questionamento. Exatamente. As terapias ajudam. É um passo fenomenal para encontrar muitas coisas importantes para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. A questão que eu acho, não perder tempo com a vida. Usar ela, como eu posso ajudar? O que eu fiz hoje para ajudar? Então, eu acho bem importante focar muito na ajuda, assim, não perder tempo, porque a gente está com tempo assim, limitado quase. Verdade. Preencher o nosso tempo de alguma forma ajudando, nos ajudando de alguma forma. Em quê? Como? Como posso fazer? Ainda mais um pouquinho. Então, nesse intuito todo, as pessoas que estão muito atarefadas é que ainda na sociedade é que ainda mais colaboram com a sociedade. As pessoas que realmente têm tempo menos colaboram, pelo que se vê e entende, não é? Então, assim, como anda nosso tempo para esse desenvolvimento? Então, a gente tem que realmente pensar e analisar todos esses fatores para agregar sempre realmente mais coisas na nossa vida, nesse sentido. Então, o sofrimento, ele vem de uma maneira, às vezes, sutil, lentamente, pois vem uma situação dando coisas erradas, vem os tropeços aqui e lá, vai somando e a gente, às vezes, vai caindo aos poucos, sem perceber. Então, o sofrimento nada mais é aquilo que nos faz crescer. Mas faz crescer de que maneira? Então, de toda forma, o sofrimento é necessário para o nosso crescimento. Por exemplo, se nós não tivéssemos sofrimento na vida, coisas que acontecessem, que faziam nos testar para certas circunstâncias, como seria a nossa vida? Só dando certo, só dando certo. Então, o sofrimento, a coisa errada, aparece na nossa vida para a gente parar e analisar o que se deve ser feito. Como deve ser feito. Mas o porém que naquele momento, naquela determinada situação, será que eu estou preparado? Muitas vezes não estamos. Estamos aprendendo a tentar estar preparados, mas não estamos. Então, a dificuldade está em estar preparado a qualquer momento que não estamos. De repente uma pessoa nos confronta, eu estou preparado? Muitas vezes não estou. Em certo momento acontece algo errado, como é que eu vou lidar com aquela situação desconfortável e ruim? Como é que eu vou lidar? Então a vida vai acontecendo situações e situações para nos testar, para a gente aprender, para nós crescer. Só assim crescemos. Mas se a gente não entende isso, o que causa? Sofrimento em nós. Porque o erro, ele faz com que a gente cresça muito, muito forte. Então, as pessoas que têm desenvolvimento, entendem essa parte, começam a melhorar isso, há uma mente mais resistente perante os obstáculos da vida. Mas aquela pessoa que não passa pelo sofrimento, por situações desconfortáveis, tem uma mente mais fraca. Por quê? Sentido mental, desenvolvimento mental. Por quê? Porque qualquer coisinha essa pessoa despenca, se desespera. Então, o intelectual nosso, ele é fortalecido com as compreensões, com esse entendimento, com a busca de lidar com situações difíceis. E até que ponto que somos preparados? Né? Então a vida vai nos trazendo às vezes situações que vamos deixar se arrastar e se arrastando e mais longe, até que chegamos às vezes numa situação lamentável, uma situação
no fundo do poço, como muita gente às vezes está. E como fazer? Sempre há maneiras de resgatar tudo isso. Por quê? Porque com o erro há um aprendizado sempre. Seja grotesco, seja pequeno, seja grande, seja qual o tamanho que seja isso, há sempre um aprendizado dentro dos erros, dentro das situações erradas da vida que a gente vê pelo lado errado. Mas não existe errado, existe aprendizado. Pode colocar lá, Daniel. Ou seja, uma questão que eles falam referente à parte de filosofia, é que a filosofia em si, ela não traz a solução. A explicação da filosofia não é baseada em solução, em si, em provocação. Em provocar as pessoas a pensar. Porque a solução do Sidney não é a solução do Daniel. Mas a questão da pergunta, o que é a vida, para mim é uma resposta que eu não posso dizer por Cid que essa é a tua vida. Mas o questionamento que tu fez do que é a vida, isso é uma pergunta da parte da filosofia que faz uma provocação para fazer cada um pensar sobre o que é a sua vida. Então eu acho legal que às vezes a gente está num bate-papo, vamos dizer, filosófico, a gente está debatendo, mas não está trazendo solução. Não, mas está provocando e fazer a gente pensar para cada um criar a sua própria solução, porque cada um tem uma cabeça diferente do que outra. E até uma outra questão que eu queria comentar, tu estava falando questão do sofrimento e dificuldade. Uma coisa é quando acontece algo na hora que vem a dificuldade. Essa é uma situação que a gente tem que saber lidar com aquela dificuldade que aconteceu. Mas um outro grande problema que existe é quando ainda o problema não aconteceu, mas na nossa cabeça acaba criando que vai acontecer aquele problema, aquela dificuldade. A gente acaba materializando aquilo que nem aconteceu, só que é materializando para o lado negativo, não para o lado positivo. Porque a gente pensa bastante, pô, esse mês vai dar tudo certo, vou receber bastante bênçãos, que as coisas vão fluir, que vai dar certo. Beleza, isso é a materialização boa, a vibração boa. E isso a gente sabe que tem impacto no que vai acontecer durante o mês, se a gente acreditar. Mas tem gente que às vezes pensa, pô, amanhã eu tenho uma reunião, acho que vai dar errado aquela ideia que eu vou falar. Pô, tô com um novo projeto, acho que não vai dar certo. Pô, vou falar aquele negócio para aquela pessoa, acho que ela vai falar de tal maneira que eu não vou gostar. A gente já acaba materializando algo que nem aconteceu ainda e acaba sofrendo sem antes ter acontecido. Por antecipação, isso aí. Antecedência. Porque... É uma ansiedade também. E eles falam que acho que é coisa de 70% a 80% das preocupações que a gente tem hoje não vão acontecer. E tem a nossa energia vital que fala, né? É a energia Ti, acho que eles comentam. Sim. Que a gente gasta. A cada ação que a gente toma no nosso mental, a gente está gastando aquela energia. Sim. Aí vai de mim, eu estou gastando com coisas que vão retornar, eu estou investindo realmente em coisas que vai me retornar mais energia, ou eu estou queimando essa minha energia a Ti. E isso que a gente tem que analisar, que para não sofrer sem antes ter acontecido, sabe? Lógico. E quando vem aquele pensamento tipo, acho que vai dar errado, eu acho que não vai ser fácil, já muda o pensamento. Já inverter. O interessante colocar isso é, por exemplo, vem o medo que vai dar errado isso e aquilo. Tem que falar consigo mesmo, com o mental. Sai pra lá mesmo, sai pra lá. Sai, te afasta que aqui não tem lugar pra ti. Então, aquilo lá não acredito que vai dar certo. Não, sai pra lá. Essa energia vai dar certo, sai pra lá. Quando você diz isso, você afasta essa energia. Então, na realidade, você tem que tratar diferente o seu aqui presente com o seu inconsciente. Com isso você está afastando essa energia que está aproximando de você. Não vai dar certo. Com esse medo que está encostando aqui para baixar a vibração. Então, quando você fala, você dá para lá. Joga para lá. Então isso vai, ao longo prazo, isso vai tendo um benefício muito grande a nós. Porque isso vai se manifestando uma mente diferente.
porque a gente está regulando a nossa mente perante os acontecimentos, o sentir, o emocional, o medo, vai dar certo, aquela parte de insensibilidade que talvez pode acontecer isso, então a gente afasta mentalmente. Então é muito importante estar conversando conosco mesmo, nesses momentos aí. Então com isso a gente vai delegando, eu quero, eu não quero. Então isso é muito importante. O que a gente poderia incluir mais nisso? Então, nesse sentido todo, muitas pessoas procuram a felicidade. A felicidade existe? Sim, existe. Mas aonde está a felicidade? A felicidade está em agregar valores naquilo que a gente chama de vida. Então, essa energia que a gente agrega valores, ela vai somando. No universo tudo é matemática. Aonde que eu quero agregar valores? Por exemplo, em certas coisas as pessoas agregam valores em certos momentos, só que depois já ficam tristes. Então, eu vou em tal lugar, mas quando chega lá, passou 5 minutos, certo? Então, que tipo de energia a gente agrega nesses momentos? Aonde que está a energia apropriada para a felicidade? Está numa coisa? Que energia tem essa coisa? Qual é a energia mais forte que temos para agregar felicidade? Aonde? O nosso próximo. O nosso próximo sou eu. Jesus já dizia: amai o próximo como a ti mesmo. Então, se o próximo sou eu sou o próximo. Qual é a energia mais importante? É o próximo. Se eu agregar energia numa coisa material, que energia tem essa coisa material? É o meu próximo? Então, os valores. Então, a gente tem que saber os valores da vida. Então, somando matemática, as pessoas às vezes investem a felicidade em certas coisas materiais. Que energia tem? Fez, acumulou, e a energia é desse tamanho, quase que nada. E a pessoa queria agregar felicidade. Enquanto que a felicidade está no outro. Então, se agrega a felicidade no outro, essa felicidade, quando você vê essa pessoa, você sente bem. Porque você ajudou aquela pessoa, você agregou valor naquela pessoa, e aquela pessoa, às vezes, muitas vezes, se não fosse essa pessoa aqui, eu estaria em outro caminho, ou eu não estaria mais aqui, ou a minha vida seria bem diferente. Então, a autoestima está nas pessoas, a felicidade se agrega nas pessoas. Por que o mundo está vazio? Assim, está muito desorientado. Por quê? Eu quero. Está onde agregar os valores? Materialidade. Eu quero, eu compro, vou lá e compro, sou feliz nesse momento. E depois o que é? Há um vazio interno, um buraco desse tamanho. Certo? Que energia tem a materialidade? Muito pouca. Então o mundo está desorientado. Por quê? Está voltado fora. E o valor é interno. Por quê? Cada um de nós temos um mundo produzido por nós mesmos. Então nós construímos o nosso mundo. Então a partir de que eu construo o meu mundo da maneira que eu acho que é adequado, a felicidade é construída dentro desse meu mundo mental. Porque cada um sofre por aquilo que construiu. Com as situações, com a vida, com isso, com aquilo que aprendeu. Então, se o mundo está destruindo, está caindo, está desabando, eu tenho que mudar meu mundo interno. Através do quê? As terapias podem auxiliar os caminhos adequados. Procurar assuntos para crescer, para se desenvolver mental, intelectualmente, emocional e vários fatores dessa área. Com isso há um crescimento para mudar o mundo e fator de ver as coisas diferente, porque dentro de tudo isso não há certo e errado, há uma percepção de ver as coisas. Que maneira que eu vejo as coisas? O mundo é dual, bom e ruim, energia negativa ou positiva, é o que precisamos.
para nós aprendermos com tudo isso para diminuir a sombra dentro de nós. Quando a gente aprende, faz um mundo diferente, traz felicidade, traz agregação de valores, a sombra vai diminuindo e a nossa luz vai aumentando, com equilíbrio, com saúde, com tudo. Então a gente, com esse equilíbrio, com essa parte de visão que estamos indo, a gente consegue ver diferente todas as coisas da vida. Aí vamos desenvolvendo. Mais alguma coisa para isso? É aquilo, Mais algum né? ponto? Cada um vê o mundo com os olhos que tem. Então, Exatamente. tem gente que vai ver o mundo como algo muito doloroso, como tudo é muito sofrido, tudo é difícil, e vai ter aquele que vai olhar tudo com simplicidade, vai olhar tudo com leveza, tudo é bonito. E tem o meio termo também, né? Então vai de acordo com como cada um pegou esses pequenos acontecimentos da vida e transformou em convicções, né? E elas vão gerar uma realidade para cada um que é diferente. Então é esse conjuntinho de pequenas coisas que nós somos, né? Muda tudo. Muito bem. Pode falar lá. A gente vê muito isso quando a pessoa está no leito de morte, né? Aham, muito bem. Ela diz que tinha tanta coisa que ela queria fazer na vida, né? E às vezes a pessoa correu tanto atrás de coisas, né? E na hora que está lá no leito de morte, ela lembra da família, né? Ela pensa muito da família. E aqui no trabalho mediúnico, que eu vejo assim, ó, aqueles que já foram e não querem ir, eles não estão apegados a coisas, estão apegados a pessoas. Né? Isso. Exatamente. Os valores estão nas pessoas. Então, muitas vezes a gente vê em aprendizados que a gente vem buscando, né, isso, né, fica muito forte na minha mente. Eu vi um aprendizado bem interessante. Quando uma pessoa está num leito de morte, morre, não morre, morre, não morre, ela pensa no quê? Nas pessoas, na família, não pensa no material, não está nem aí para o material. Então, qual a importância a gente dá para as pessoas? Então, o que ela pensa? No perdão por aquele filho, aquela pessoa querida, que lá teve uma briga, teve uma discussão, aquilo que não deu certo. Pensa no quê? Nessas situações, das pessoas. Então, o que é mais importante na nossa vida? Pessoas. O bem material, até certo ponto, é muito importante para a nossa sobrevivência. Então, o ser humano está buscando muito forte isso. É uma estruturação muito grande nessa parte. Então, os bens vêm primeiro para depois vir as pessoas. Não as pessoas para depois os bens. Então, está trocando as coisas. Pode colocar. Eu pensei alto, é que quando está no leito de morte, eles pensam também naquilo que eles deixaram de fazer ou de viver. Tem até uma técnica na terapia que em alguns casos se aplica, que é assim, se tu fosse no médico e descobrisse que tu tivesse uma doença muito grave e tu tivesse 1 ano de vida, o que é que tu faria de diferente que tu ainda não fez? Aí a pessoa pensa, agora tu descobriu que tu tem só 6 meses de vida, o que é que tu faria que tu ainda não fez? Depois 3 meses, a mesma pergunta, e se tu tivesse só 1 dia, o que tu faria nesse 1 dia? Porque a gente começa a mudar a forma da pessoa de pensar sobre naquilo que realmente é importante e no que é, como é que é a palavra agora? No grau de coisas importantes, assim, como é que é a palavra, gente? Esqueci. Como é que a pessoa enxerga Prioridades. Prioridades da vida. Prioridades, isso. O que é prioridade? Porque às vezes a pessoa está lá colocando o trabalho como prioridade, colocando o carro novo como prioridade, um monte de coisa. Tá, e dentro de casa como é que tá? Sim. E nas tuas relações, como é que tá? Porque às vezes a pessoa vai lá, só tem um carro bom, só tem uma casa boa, mas e as relações? Aí o vazio continua, né? Sim. Então é realmente olhar as prioridades. Isso aí. Bem. É legal que a Natália falou ali, se for parar pra pensar, tipo, o que o Daniel quer daqui pra 10 anos? Provavelmente eu vou falar alguns bens materiais, mas se a Natália vem com essa pergunta, Daniel, tu tem 1 ano de vida, com certeza eu já nem vou falar mais em material. Muda tudo, né? O Agora, foco. entendeu? Agora se tu vai passar pra 1 dia, com certeza nunca que vai ser nada material. Longe de ser material ou dinheiro, com certeza vai acabar em pessoas. Exatamente. É porque as pessoas têm que entender. Se a gente se importar com pessoas,
o mundo vai bem. Se a gente se importar com o material, o mundo vai de mal a pior. Seria o termo. Exatamente, exatamente. Ter e ser. Então, O Thiago Brunet tem um livro que fala, pessoas precisam de pessoas. exatamente. Pessoas precisam de pessoas. Então o mundo está distorcido. Precisamos reverter isso. É possível? É. Acho que deu, né? Podemos encerrar.